Fala galera, estamos juntos mais uma vez aqui para continuarmos novamente no nosso caminho rumo ao anotão no Enem e rumo à aprovação naquele vestibular que você tanto sonha, perfeito? Nas últimas aulas nós falamos sobre tipo de filosofia e a partir de hoje nós vamos dar uma olhada em determinadas áreas dessa filosofia. E para começar, nós vamos falar da filosofia, um pouco da área da filosofia política. Que no caso é o contrato social. O que é o contrato social? Para começar a conversa, o contrato social é como se fosse uma metáfora, uma frasezinha, um nome fictício que os filósofos deram para essa troca, que é quando o homem ele troca a sua liberdade, os seus direitos individuais, os seus direitos naturais, pelos direitos sociais, pelos direitos da comunidade, por uma convivência melhor em sociedade, certo? Perfeito? E aqui nós veremos três figuras do contrato social. No caso, as três mais importantes figuras do contrato social, que é Thomas Hobbes, John Locke, tem que ter um biquinho para falar o nome deles, viu? E Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Perfeito. Vamos lá. Falar do contrato social em Hobbes. Para começar, nós temos que falar da natureza do homem para Hobbes. Para Hobbes, o que o homem era? O homem, ele era egoísta. A maior característica do homem é o egoísmo. Está em sua essência. Ele não escolhe ser egoísta. Ele é egoísta. Mas o que eu quero dizer quando eu digo que ele é egoísta? Eu quero dizer que o homem ele não é capaz de cuidar de si mesmo e do outro por vontade própria. Porque eu quero o bem de fulano. Não. O homem não é capaz de fazer isso porque ele é egoísta. Ele só consegue pensar em si mesmo. Ele não consegue pensar no bem do outro. Pensar, se eu matar um boi, não alimenta só a mim, mas alimenta várias outras famílias. Não. Ele vai pensar o quê? Se eu matar um boi, eu me alimento por muito tempo e não muitas pessoas, certo? Ou seja, aqui nós vemos um homem numa figura egoísta. Então, qual seria a função? Vou colocar aqui embaixo a função. Não, nem preciso colocar aqui, vai ser só uma citação. Qual seria a função do contrato social para Hobbes? O contrato social, então, serviria para amenizar esse egoísmo do homem. Por quê? Quando ele deixa de lado um pouco dos seus direitos naturais em função dos seus direitos sociais, ou seja, para viver em comunidade, tão logo ele terá que pensar no bem do próximo também. Ou seja, ele deixará de ser tão egoísta, certo? Ele não vai ter mais a sua essência continuará sendo egoísta? Sim. Só que isso vai se amenizar, vai se esconder debaixo do contrato social, porque ele terá de agir de acordo, certo? Ou seja, ele terá que pensar em função do outro. Perfeito. Qual tipo de Estado nós vemos aqui em Hobbes? Aqui nós vemos uma monarquia. Mas não é qualquer monarquia, absoluta. Porque normalmente quando se fala em monarquia absolutista, você logo vai pensar no rei tomando conta de tudo, de todos, com todas as riquezas em suas mãos e justificando isso, eu sou assim, eu faço isso em função do que Deus mandou, é um poder divino, Deus mandou que eu fizesse isso. Não. Aqui você vê uma monarquia absolutista, porém, sem esse papo de é porque Deus mandou. Ou é por influência de um ser divino. Aqui é a monarquia absolutista simplesmente por ser. Não há um tipo de, como eu posso dizer, justificativa divina como todos utilizavam. Pelo contrário, aqui você vê a monarquia absolutista sem essa influência. Não há algo como dizer, Deus mandou fulano fazer isso, Deus mandou fulano fazer aquilo. Não. Não há essa possibilidade. Perfeito?
Qual seria a citação, uma frase icônica de Thomas Hobbes, certo? Qual seria? Se ele vê o homem como alguém que não é capaz de pensar no outro, como alguém egoísta, certo? Como alguém que não tem a possibilidade de viver em comunidade de uma forma assim, sem necessitar da influência do outro. Então, qual a motivação? Se não há essa possibilidade, logo, o que eu vou dizer? Se o homem não é capaz de cuidar, ele é capaz do contrário, ou seja, de matar. Logo, ó, aqui troquei, não é Estado, é governo, gente, tipo de governo. Logo, ele é capaz de matar, certo? Então, Hobbes deixou claro que o homem é lobo do homem. Ou seja, ele é a maior ameaça para o seu próximo. Ele é o maior impedimento para que o homem consiga viver de uma forma pacífica, certo? Perfeito. Tudo bem. O homem aqui, então, nós veremos Locke. Veremos agora Locke. Quem é o homem para Locke? Se para Hobbes nós temos a figura de um homem egoísta, qual a figura de homem nós temos em Locke? O que você vê em Locke? Locke, você vê um homem normal, o tradicional pai de família que não quer briga com ninguém, que não quer nada, sabe? Tá neutro, tá tranquilo. Ele é o típico homem bom. Mas tem um entrave aqui, ó. O homem é bom, mas a guerra o influencia, o motiva, o obriga, a palavra certa, o obriga a lutar. Ou seja, o homem não é uma pessoa má, mas ele vai se defender. A guerra obriga o homem a se defender. Se você está andando na rua, você é uma pessoa que pode andar armada, por exemplo, sei lá, você está na rua com o seu armamento e vem alguém te assaltar. Em certa forma, esse sentido de guerra seria ameaça. Se aquela pessoa vem até você e ameaça, logo você vai reagir, você vai estar sendo obrigado a se defender. Por mais que você seja um cidadão de bem, você vai se defender. Ou seja, você vai atacar aquela pessoa. Perfeito? Ou seja, você pode ser um homem bom, mas a guerra, a ameaça, o perigo iminente te obriga a se defender. Você não vai bater, você não vai matar porque você é uma pessoa má. Pelo contrário, você só vai chegar a tais extremidades se você for provocado, se você se sentir ameaçado. Perfeito? Qual é o tipo de governo de Locke? Em Locke nós vemos também uma monarquia. Porém, uma monarquia diferente e parecida. Aqui é uma monarquia parlamentarista. Ou seja, tem a figura do rei, porém, não é ele que toma todas as decisões. Há todo um comitê, um parlamento atrás dele que toma aquelas decisões conjuntamente, que chega a decisões, certo? Para o bem maior de todos. E o que tem de parecer essa monarquia aqui com a de cá? A mesma coisa que as duas. Essa aqui também não aceita a justificação divina. Ou seja, não venha com aquela frase de que fulano, o parlamento decidiu isso por uma influência divina. Não. Aqui você também não vai ver a influência divina. Você não vê a figura de Deus aqui também não. Ambas não convivem aqui mais. Você não vê, não vou falar de Deus ou Deus, mas você não vê essa figura aqui mais. Certo? Qual seria a frase de Locke? Bom, seria: não existe liberdade
sem lei. Por quê? Sem lei ou sem norma, digamos assim. Pelo simples motivo, por exemplo, se não tem uma norma, determinada norma, te falando que, olha, você não pode matar. Ou seja, estão te dando um limite. Matar, ou seja, respeito à vida do outro. Você tem um limite ali, uma linha que te separa da racionalidade para a irracionalidade. E você só sente que tem liberdade se você pode decidir fazer ou não fazer. Agora, se não existe uma lei, se não existe uma norma te falando que você não pode fazer algo, que liberdade você tem? Você não tem como saber se você é livre ou não. Porque você simplesmente está ali. Não tem ninguém te dando opção, não tem ninguém te falando se você tem a opção de fazer ou não fazer, de ir ou não ir. Você está ali. Simplesmente. Certo? Então, se não tem uma lei que te proíbe ou algo assim, você não tem liberdade. Porque a liberdade, ela parte do pressuposto de você ter normas a seguir. Se você não tem uma norma que seguir, você não é livre para nada. Porque não existe liberdade sem lei, certo? Não existe liberdade sem lei. Por quê? Porque se você tem liberdade, a partir do momento que você tem a opção de escolher entre o sim e o não, entre o bem e o mal, entre fazer ou não fazer. E isso vai iniciar-se a partir do momento que alguém te der um determinado mandamento. Perfeito? Rousseau. Rousseau não vai dizer que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa má, que você é um lobo. Não vai dizer também que você é uma pessoa boa, mas age para se defender. Pelo contrário, ele vai dizer que você é aquele anjinho, gente. Você é aquela pessoa mais boa desse mundo. Você é uma pessoa de bem. Você não deseja o mal para ninguém. Você é aquela pessoa que zela por si, zela pelo outro, zela por qualquer um que estiver ao seu alcance, você possa zelar. Porém, neném. Contrato social. O contrato social tirou isso de você. Essa pacificidade toda, seu sentimento de bondade foi corrompido por esse contrato social. Mas como é que foi corrompido? Simples. Se você tem que dividir as suas coisas com o social, com outras pessoas, logo você vai ter direitos restringidos. Porque é uma troca, você deixa uma coisa por outra. Ou seja, seus direitos foram restringidos, certo? Então você só vai ter outros direitos se você conseguir burlar. Ou seja, você vai se corromper, vai ser corrompido por uma outra norma. Você vai burlar aquele sistema em favor de si mesmo, certo? Ou seja, você é bom, mas o contrato social aqui, ó, te torna uma pessoa, não uma pessoa má, mas uma pessoa corrupta. Então, aqui, ó, uma pessoa boa, você é bom, bonzinho mesmo. O bom, a pessoa, um anjo, perfeito? Qual seria a frase de Rousseau? Seria, o homem é bom, mas o meio, o contrato social, o corrompe, certo? Isso o corrompe, acaba com aquela bondade toda. Não há nada, não há pessoa boa nesse mundo que resista a uma boa vantagem. Governo, qual o nosso tipo de governo em Rousseau? Democracia direta. A nossa democracia direta que a gente vê lá na polis grega, em que as pessoas se reúnem em uma praça pública e decidem quais serão as regras da sua vida e sociedade por si mesmas, com base num conjunto de decisões sociais. Cada um decide o que quer, certo? Ou seja, democracia direta. Você decide diretamente o que é bom para você e o que não é bom. Perfeito? Perfeito, professora. Vamos revisar? Vamos. Agora, contrato social. O contrato social é a troca que o homem faz dos seus direitos naturais, seus direitos inerentes a vontades externas, como direito à liberdade, certo? Por direitos sociais, por uma vida social mais harmônica. Nós vemos Hobbes, Locke, Rousseau. Qual a natureza do homem em cada um?
A natureza do homem para Hobbes, o homem é egoísta. Locke, o homem é bom, mas a guerra o obriga a se defender. Rousseau, o homem é bom e pronto, acabou. O homem é uma pessoa boa, certo? É um anjo, um amor, certo? Qual o nosso tipo de governo? Em Hobbes e Locke nós vemos monarquias, porém aqui nós vemos monarquia parlamentarista em Hobbes, ou seja, todo o poder na mão do soberano, e não pode haver uma justificativa divina para as ações do rei, para as ações do soberano. Em Locke nós vemos uma monarquia parlamentarista, em que um conjunto por trás do soberano, em que um parlamento decide conjuntamente as melhores decisões, certo? E aqui também nós vemos que não se aceita a justificativa divina. Nos dois vemos monarquias e monarquias que não aceitam a justificação divina mais. Para Locke. Rousseau. No Rousseau nós vemos uma democracia direta, uma democracia diretamente exercida pelo povo, que em conjunto decide o que é bom e o que não é para sua vida em sociedade. Qual a frase dos três? Hobbes, o homem é lobo do homem. Por quê? O homem é egoísta. O homem não consegue zelar pelo outro, ou seja, na primeira oportunidade, nhaque, o outro, certo? Igual um lobo, ou seja, ele é mau para o outro. Para Locke, não existe liberdade sem lei, porque você só é livre quando você pode ter a percepção de que você teve a opção de escolher, de tomar uma decisão de forma livre. Rousseau, o homem é bom, o meio é que o corrompe. Ou seja, o contrato social o obriga a se tornar uma pessoa de uma conduta um pouco deturpada, um pouco mais torta, de certa forma. Perfeito? Não esqueça, isso aqui se trata de filosofia política, pessoal. Até a próxima, viu, galera?